Primeiro vídeo que a pessoa está aqui, a mosca quer fazer parte. Com licença, com licença, me deixe gravar minha aula, por favor. Que inconveniente você, nossa. Enfim, esse é o primeiro vídeo que a pessoa está aqui com semblante, né? Finalmente, para vocês poderem acompanhar. É uma falha nossa, no caso uma falha minha de edição, eu ainda não conseguia colocar os vídeos com uma boa qualidade para vocês, então eu preferia não colocar o vídeo e deixar só a narração. Mas a partir de hoje, os vídeos de vocês terão aqui a pessoa, tá? E eu espero que os vídeos anteriores vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Mesmo sem tendo o contato visual da minha pessoa. Mas eu acredito que isso não vai influenciar tanto o nosso aprendizado desses dias, tá? Mas vocês já sabem, qualquer dúvida que tiverem, qualquer pergunta, eu sempre estou à disposição, tanto pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, como também pelo aplicativo do Classroom, tá? E também os vídeos que serão disponibilizados no YouTube, ok? Ok, gente? Então nós vamos para a atividade que se encontra após o texto Vô Maurício e os livros, que está na página 68. Abram o livro de vocês para poder acompanhar juntamente comigo. Eu irei fazer a leitura das questões, indicar as respostas corretas para vocês, ok? E após a correção dessa atividade, a indicação das respostas, eu também vou orientá-los como que vocês farão na 9ª e 10ª questão dessa atividade que está na página 71, tá? Ela é uma questão mais específica, então eu vou indicar o que vocês devem fazer, como vocês devem fazer, ok? Então, começando na página 68. Relembrando um pouquinho, nós lemos o conto psicológico, o Vô Maurício e os livros, que se encontram na página 66 e 67. Ele vai relatar, o narrador personagem, no caso, vai relatar uma experiência que ele teve com a leitura. Uma experiência que ocorreu lá na sua infância, mas que deixou marcas nesse narrador personagem para o resto da vida. Ele relata que chegou a ler outros livros, teve contato com outras histórias, mas nenhuma delas conseguiu ser mais importante do que aquele livro que ele leu, que se chamava Jim e a Bicicleta. E eu também fiz o comentário para vocês sobre uma história da minha infância, que eu li na minha infância, mas que tem uma importância grande para mim até os dias de hoje, que me marcou profundamente. Então, é possível ter, sim, essas experiências relacionadas à leitura. Leitura não deve ser encarado como um fardo, não deve ser encarado como algo negativo de se fazer, porque infelizmente isso acontece, principalmente na escola, quando você se depara com vários textos de várias disciplinas e aí bate aquela famosa preguiça e você não quer ler. Mas, por favor, não encarem a leitura como algo negativo. Ler é uma habilidade que se desenvolve com o passar do tempo. Então, se você não lê, se você se recusa a fazer a leitura, automaticamente você vai achar aquela atividade chata e enfadonha. Então, principalmente nesse período que vocês estão, né, de suspensão das aulas, em quarentena, peguem um material que seja realmente do seu agrado. Alguma história, algum texto, algum livro que esteja voltado para o universo ao qual você se identifica e comece a leitura por ele. Porque automaticamente, lendo um material que a gente se identifica, que a gente gosta, um assunto que chama a nossa atenção, a leitura se torna mais prazerosa. Então não descartem a leitura do dia a dia de vocês, não descartem o hábito de ler do cotidiano de vocês. Ler é muito importante. Principalmente na sociedade que nós estamos nos dias de hoje, ler se tornou uma ferramenta assim fundamental para que você possa ter senso crítico, saber se posicionar, para que você vá atrás das informações por si próprio, sem ficar à mercê da manipulação de qualquer tipo de mídia televisiva, social, tá? Então ler é muito importante. Eu aconselho a leitura porque eu sou uma leitora. Graças a Deus por isso. Eu não falo aquilo que realmente eu não consiga cumprir.
Então, sabendo do prazer que é ler, sabendo da importância que é ler, eu sempre indico para os meus alunos, para os meus conhecidos, para as pessoas ao meu redor: leiam, leiam. Você não vai perder nenhuma coisa, nada que seja lendo. Você só tem a ganhar, a leitura só vai agregar à sua vida, tá? Então, depois do discurso motivacional, página 68. Primeira questão, página 68, vamos lá dar início às indicações. No trecho, meus pais tinham feito uma reforma em nossa casa, a expressão destacada pode ser substituída por. Nós temos a opção faziam, fizeram, fariam, farão e fazem. Para fazer a substituição, eu preciso analisar qual seria o tempo verbal aproximado, tanto da expressão como do verbo que irá substituí-la. Nesse caso, nós estamos falando do pretérito mais que perfeito. Então, a resposta correta é a letra B. Meus pais fizeram uma reforma em nossa casa, ok? Segunda questão. Analisando o conto como um todo, é correto afirmar que... Qual é a intenção desse conto? Ele não incentiva o despertar do prazer pela leitura, é exatamente o contrário dessa resposta da letra A. A resposta correta, na verdade, é a letra D. Tem como tema o despertar do prazer pela leitura. Está informando como foi que uma criança, no caso hoje já adulta, encontrou prazer em ler, descobriu o gosto pela leitura. Terceira questão. Agora releia esse trecho retirado do último parágrafo. O trecho diz o seguinte: porque foi o que me fez descobrir por mim mesmo o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo, sem que ninguém mandasse: ler um livro. Letra A. Podemos afirmar que todos os adultos que o narrador conhecia quando menino tinham o hábito de ler? Obviamente não. Ele deixa claro na sua fala que os adultos ao seu redor estavam sempre lendo, ok? E aí pede para explicar. É exatamente esse trecho que você vai usar na explicação. O narrador fala apenas dos adultos ao seu redor, ou seja, aqueles que ele convivia quando era um menino, uma criança. Outros adultos que ele poderia também conviver, um pouco mais distantes, provavelmente não tinham esse hábito. Ele só identificava nos adultos do seu convívio, nas pessoas com quem ele compartilhava o dia a dia. Letra B. Antes de ler Jim e a bicicleta, o que o narrador achava da leitura? Ele achava que era uma coisa estranha, e ele relata aqui nessa fala como que os adultos estavam sempre lendo. Ninguém mandava eles lerem, não era obrigação. Por que eles liam? Então, para ele, o ato de ler era estranho. Ele não entendia, na verdade, a motivação que os adultos tinham para ler. Letra C. Nesse período, o segmento destacado em negrito é explicado por uma oração. Que oração é essa? Vejam que depois do trecho que está destacado, essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo sem que ninguém mandasse, nós temos o sinal de 2 pontos. E aí a oração, ler um livro. Que coisa estranha era essa que o adulto sempre fazia que ele não estava entendendo? Ler um livro. Então essa é a oração que explica o que ele disse anteriormente. O fato estranho que ele observou era justamente a leitura dos livros pelos adultos. Então a oração é ler um livro. Página 69, quarta questão. No texto, o personagem é, entre aspas, seduzido pelo prazer de ler. Todos os trechos abaixo confirmam isso, de acordo com o contexto, exceto, ou seja, qual dessas opções não está falando sobre o momento que ele é seduzido, que ele é motivado a ler? A resposta é a letra B. Resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Se ele realmente tivesse sido seduzido de cara, se ele tivesse sido, no caso, se ele tivesse sido convencido logo de imediato a ler o livro, ele teria começado a leitura imediatamente.
Ele não teria escolhido um momento do dia para poder começar a ler. Isso demonstra que até então ele não tinha sido despertado pela leitura. Ele só foi despertado, ele só teve o prazer de ler quando ele iniciou a leitura. Antes disso, ele não sabia por que as pessoas gostavam tanto de ler. Ok? Quinta questão. No trecho, eu tinha 7 anos e estava na 2ª série, primeiro parágrafo, acerca da forma verbal destacada, é correto afirmar que a forma verbal que está em destaque é tinha. O que ela está indicando? A resposta está na letra D. Indica uma noção de tempo passado e demonstra que o narrador volta no tempo para relatar algo que o marcou, que é justamente o ponto principal do conto psicológico. Não se trata de tempo cronológico no conto psicológico, e sim do tempo psicológico. A pessoa muitas vezes vai voltar no passado, obviamente, para poder acessar uma memória afetiva, emocional, positiva ou negativa, que deixou essa impressão nele, que foi capaz de marcá-lo para o resto da sua vida, ok? Então ele lembra lá no passado daquilo que aconteceu para que ele se tornasse depois um leitor assíduo, para que ele se tornasse um amante da leitura. Sexta questão. O terceiro parágrafo do texto começa com a expressão nesse dia, cuja função no texto é. Qual é a função dessa expressão nesse dia? E a resposta é a letra A. Voltar a uma informação citada anteriormente, no caso a noção de que era uma quarta-feira. Ele relata no texto que ele recebeu esse livro numa quarta-feira. Como que ele sabia disso? Era o dia que o vô e a avó iam até a casa para jantar juntamente com a família dele, certo? Todos em família, no caso, pertencentes à mesma família, mas jantar com os moradores da casa dele. Página 70, 7ª questão. Releia o terceiro parágrafo do texto. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno em forma de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era e fiquei com cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. Letra A. Nesse parágrafo, o narrador faz um certo mistério sobre o que ganhou, de fato, do vô Maurício, até revelar que foi um livro. Quais são os termos utilizados por ele para se referir ao presente misterioso? Então, o que foi que ele achou que o avô tinha trago? Primeiro, algo especial, ele cita isso no texto, porque toda quarta-feira ele já estava acostumado a receber um mimo do avô. Ele sabia que o avô vinha jantar e já ficava nessa expectativa, aguardando para saber o que é que o avô ia trazer para ele. Segundo, um pacote pequeno. Ele cita o tamanho exatamente por imaginar que não seria algo tão bom assim, que seria um mimo, né, não muito interessante. E ele também fala a expressão algum jogo, que foi o que ele imaginou que poderia estar dentro desse pacote pequeno. Letra B. Nesse contexto, o que significa o sorriso amarelo? Sorriso amarelo é aquele sorriso forçado, falso, que você geralmente dá quando não quer, no caso, desagradar alguém, certo? Então aqui é o mesmo sentido, sorriso sem graça, forçado, falso. Letra C. Qual foi a primeira impressão que o narrador teve do presente do avô? Como eu já disse antes, ele pensou que era um jogo. Letra D. E o que foi que levou ele a fazer essa suposição? Eu também já disse lá na letra A. Devido ao tamanho pequeno do pacote e o formato que era retangular. Então, quando ele viu o pacote pequeno de formato retangular, associou automaticamente a um jogo. Letra E. A oração que fosse algum jogo completa o sentido do verbo achar. Olha aí, a gente já sabe que na classificação que nós estudamos, aqui ou será objetiva direta ou objetiva indireta, porque está completando o quê? O sentido do verbo. Qual é então a função sintática exercida por ela no período? Para saber, nós precisamos analisar se há ou não a presença da preposição. Esse é o fator que modifica
o objeto direto para o objeto indireto. Nesse caso, será um objeto direto, pela ausência da preposição, ok? Oitava questão. Ainda com relação ao terceiro parágrafo, analise o período a seguir. Achei que fosse algum jogo. Considerando o contexto em que o período ocorre e as intenções comunicativas do narrador, analise as opções a seguir e indique aquela que poderia substituir a oração destacada. A oração destacada é que fosse algum jogo, sem alterar o sentido da frase. Então, eu tenho que observar as opções que estão na página 71 para poder substituir, mas eu não posso mudar o sentido da frase. A opção correta é a letra B. No caso, a oração fica assim: achei que se tratava de um jogo. Porque aqui nada mais é do que uma suposição que ele faz. Ele levanta uma hipótese do que poderia ser o objeto que o vô trouxe para ele. E aí nós chegamos na página 71, na nona e na 10ª, que são as questões que eu vou pedir, solicitar, que vocês respondam aqui mesmo no livro e depois enviem a foto para mim das respostas obtidas. Essas duas questões eu não farei a correção, porque eu quero que vocês mesmos façam a resolução delas, porque elas são bem específicas dentro do assunto de orações subordinadas substantivas, ok? A nona pede para você transformar uma oração subordinada substantiva em um substantivo. Então, você vai pegar a oração inteira e vai trocar por um único substantivo sem alterar o sentido, permanecendo com o mesmo sentido da oração principal. Tem o exemplo aqui no livro de vocês. Os índios observaram que as estrelas se movem no céu. A oração é que as estrelas se movem no céu, e como ela foi transformada, ficou da seguinte forma: os índios observam o movimento das estrelas no céu. Então, basicamente, ele pegou o verbo que estava na oração subordinada e fez um movimento de substantivação, transformou este verbo em um substantivo na nova oração. Então, a letra A e a letra B, você vai fazer isso. Pega a oração subordinada, transforma em substantivo. A 10ª, você vai fazer o inverso. Tem o substantivo e você vai transformar em oração subordinada substantiva, ok? Com a 9ª e a 10ª finalizada, você tira uma fotografia e envia ou no PV do WhatsApp ou então deixa anexado lá no Classroom, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, como sempre. Até mais!